deve entrar uma aluna lá da fronteira do Brasil com Colômbia, de Uareté. Então, a ela compete apresentar o nosso ilustre palestrante, professor Sidney Antônio da Silva, na conferência que iremos ter sobre migrações e deslocamentos que acontecem nas nossas fronteiras, né, em nível mundial e também na Panamazônia. Então, até mais, no período em que nós iremos acessar a mestranda Josiela Araújo Vasconcelos, que é do povo tucano, né? Ela está, neste momento, em Uareté. Sociedade Cultural na Amazônia, turma de São Gabriel. Como a professora já falou, eu estou participando do distrito de Uareté, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Vamos dar continuidade ao nosso evento com a segunda conferência, que trará o tema Populações em Movimento, Deslocamentos e Migrações na Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Venezuela, trazendo reflexões sobre a necessidade de construção de políticas públicas na área de gestão migratória, abordando também a diversidade cultural presente na migração, com o professor doutor, que é pesquisador na área de antropologia urbana, dedicando-se especialmente aos seguintes temas: migrações, identidade, fronteiras, práticas culturais urbanas, políticas públicas e religiosidades. Atualmente é docente no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas e coordena o grupo de estudos migratórios na Amazônia, que integra a rede de pesquisa do Instituto Brasil Plural, Migrações no Brasil Contemporâneo, Fluxos, Processos Sociais e Gênero. É um dos pioneiros dos estudos de migrações hispano-americanas no país, com pesquisas destacadas sobre os imigrantes bolivianos em São Paulo, na década de 1990. Por favor, vamos dar boas-vindas ao professor Dr. Sidney Antônio da Silva. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer inicialmente o convite para participar deste seminário, do Impacto, a pessoa da professora Heloísa Corrêa e os demais organizadores. O tema que me foi proposto é bastante amplo, né? Eu vou fazer um recorte aqui sobre as migrações, esses movimentos, né, de populações, sobretudo aqui na fronteira norte, o Brasil, né, Venezuela, Colômbia, Peru. Tentar fazer, então, algumas reflexões sobre esse tema tão importante, né, no mundo contemporâneo. E, sobretudo aqui na nossa Amazônia, que vem tendo que enfrentar, né, de certa forma, né, esses desafios da questão das migrações. Não que nunca não tivéssemos antes também esse fenômeno das migrações aqui no contexto da Amazônia. Mas, de certa forma, eles se intensificaram a partir, então, da última década, né, com a chegada, então, dos imigrantes haitianos, depois, agora, com maior intensidade ainda, os venezuelanos. Bom, antes dele, já tínhamos, né, outros grupos que já estavam aqui, e, sobretudo nessas migrações transfronteiriças, né, que vêm, que vão, que circulam pelas fronteiras aqui dessa ampla fronteira norte do Brasil, com esses vários países, né, dessa região. Bom, eu vou tentar, então, falar um pouco sobre o Brasil, né, como o Brasil e o Amazonas se localiza, né, nesse contexto, nesse desafio tão grande que é a questão das migrações contemporâneas. Brevemente, né, falando do meu trabalho aqui, eu coordeno, então, um grupo de estudos migratórios na Amazônia, o GEMA. Vocês podem acessar na página da UFAM, né, gema.ufam.edu.br. Lá nós temos algumas publicações, resultado de pesquisas,
enfim, vocês poderão encontrar algumas informações na nossa página, que está na página da nossa universidade, da UFAM. Então vamos lá. Então o Brasil e o Amazonas no contexto das migrações internacionais. A primeira questão, então, que eu quero colocar para a nossa reflexão, que é importante a gente ter presente, né, que não há uma única teoria que dê conta de explicar a questão das migrações, dos movimentos populacionais. É importante situar nessa questão a partir de marcos teóricos bem definidos. Ou seja, em primeiro lugar, a migração contemporânea, ela não é um fenômeno natural. Ou seja, é importante deixar claro isso, né? E muitas vezes se lê alguns textos, algumas dissertações ou teses que, de certa forma, naturalizam, né, essa questão das migrações, como se sempre tivesse havido migrações no mundo, né, e que todos esses movimentos são iguais, né, e não são. Então é importante que a gente contextualize essa questão das migrações no mundo contemporâneo para não nivelar tudo no mesmo patamar e não cair no risco de naturalizar a questão da migração. Portanto, ela não é um fenômeno natural, né, que acontece espontaneamente, né, por força da natureza, por força somente da vontade dos sujeitos. Então, a migração, né, segundo essa autora já falecida, Giralda Seifert, ela diz, né, migração não é apenas deslocamento de pessoas e grupos no espaço, atravessando fronteiras internacionais, tem sua própria temporalidade e paradoxos, produz mudanças sociais e culturais, novas identidades, mas também produz conflitos. Então vemos que a migração, então, a partir desse conceito, né, ele é um fenômeno social e tem sua temporalidade, tem suas especificidades, né, seus paradoxos, e também seus grandes desafios, né? Como a questão da reconstrução, ressignificação das identidades, mas há também, né, que considerar a questão dos conflitos também, porque a chegada de migrantes, muitas vezes, né, são vistos como invasores, né, como um perigo, né, à hegemonia, enfim, à homogeneidade cultural, né, do país que recebe. Bom, então, vemos que a migração é preciso ser contextualizada a partir, né, do conceito, do contexto, né, histórico, social e cultural. Nós vemos, então, que hoje já não dá mais para falar das migrações, né, do ponto de vista daquela abordagem tradicional que era exatamente a questão da origem e destino. Ou seja, quando nós vimos também aqui no próprio país, no Brasil, o deslocamento de grandes populações que deixavam o mundo rural em direção ao urbano, né? O chamado processo de urbanização ou de industrialização, né, que ocorreu no Brasil no século XX. Bom, hoje já não dá mais para falar dessa perspectiva de origem e destino. Ou seja, hoje nós falamos, então, e também não dá para ficar naquela chave da leitura dos fatores de atração e de expulsão, somente focando a questão estrutural da migração. É preciso olhá-la a partir de outras perspectivas, né? Então, essa abordagem já não dá mais conta, né? Origem, destino, fatores de expulsão, de atração. Somente essa perspectiva já não explica mais nada. Temos outras perspectivas teóricas que vieram depois, evidentemente, né? Também nos anos 70, digamos, do século passado, o pensador Abdelmalek Sayad, né, que era um argelino que trabalhou na França, lá com a equipe do Bourdieu, na época ele estudava a migração argelina para a França, nos anos lá 60, 70 do século XX. Ele, então, escreveu um trabalho sobre isso, né? Ele diz que o migrante, né, no conceito dele, da perspectiva da reprodução capitalista, o migrante, ele é um trabalhador temporário. Ele é visto pelo capital como um trabalhador temporário, ou seja, força de trabalho temporária.
uma vez terminada a sua missão de trabalho, ele deveria voltar ao seu país. Então, nesse sentido, essa perspectiva, né, faz com que o migrante seja visto apenas como força de trabalho, né, e a sociedade de acolhida, entre aspas, não assume nenhuma responsabilidade para com ele. Ou seja, não há perspectiva de políticas sociais, né, de políticas, né, migratórias. E, portanto, né, o migrante assume toda a responsabilidade, né, da sua reprodução social e econômica. Então, ele é visto apenas como força de trabalho. Então, essa é a crítica que o Sayad faz, né, fez naquela época à imigração argelina, naquele contexto, né, colonial, pós-colonial. Bom, então nós vemos que ele fala, né, que o migrante, então, a limitação do pensamento de Sayad, né, é de que o migrante, ele via a migração no binômio emigração e imigração, a partir então dessa duplicidade, né? Aquele que sai é o emigrante, aquele que chega torna-se imigrante, né? E ele diz, né, que o imigrante tem uma condição dupla, né? Uma condição ambígua, porque ele fala que ele não é nem de lá nem de cá, né? Então a migração, ele fala, uma condição de ambiguidade, uma vez que ignora, né, aquela situação dele enquanto provisória, mas também não se sente, né, integrado definitivamente. Bom, então nós vemos que essa perspectiva do Sayad vai fazer uma crítica também ao chamado nacionalismo metodológico, né? Ou seja, analisar a migração a partir desse binômio nacional e estrangeiro, né? Nós e eles. Bom, então essa perspectiva do nacionalismo metodológico também já foi superada, né? É preciso, então, ampliar essa discussão. Bom, então o Sayad foi importante, né? Ele continua sendo importante porque ele apontou questões muito interessantes, né, para analisar a questão das migrações. Mas a abordagem dele também é limitada, uma vez que ela não vai além, né, dessa discussão, dessa dupla ausência, né? Ou seja, nem lá, nem cá. Né? Ele fala, então, que o migrante está sempre olhando para o horizonte no possível retorno, e esse retorno, na verdade, nunca se efetiva, né? se concretiza. Então, por isso que ele fica sempre nessa ambiguidade, nem lá, nem cá. Bom, mas aí vemos que depois dele vieram outros autores que vão apontar outras perspectivas teóricas, né? Entre elas, né, a ideia do transnacionalismo, que é uma abordagem da antropóloga Glick Schiller. Bom, então ela vai falar que os migrantes, então, não estão mais nessa perspectiva do Sayad, da dupla ausência, né? Mas vamos falar da dupla presença. Ou seja, eles estão lá e estão cá também, né? Eles estão lá e cá. Então, na medida que eles criam redes, né, um espaço transnacional, né, um espaço social transnacional, onde circulam bens simbólicos, dinheiro, remessas, coisas, né, pessoas que circulam, né, entre os vários estados-nações. Então, essa é a ideia do transnacional, né? Ou seja, um campo social comum, simbólico, onde os migrantes estão circulando, né? E hoje, sobretudo, com a possibilidade das redes sociais, né? Então essa ideia de que essa distância que havia, né, do século passado, ela foi, de certa forma, suprimida, né, pela questão das redes sociais. Então, por isso é possível falar desse campo social comum, né, que os migrantes constroem a partir das suas redes. Então, essa ideia do transnacionalismo, então, da antropóloga e outros autores, Glick Schiller. Há outras teorias também que vão analisar a questão das migrações a partir da ideia da crise, né? Migração de crise ou migração forçada também, né? Então, há várias possibilidades também, como o fenômeno dos refugiados, né? São expulsos, perseguidos, etc. Então, não tem como falar dessa migração como voluntária, né? Ou simplesmente como resultado da reprodução capitalista. Bom, há também aí outras questões importantes a serem consideradas, né, que é exatamente a questão da perseguição, etc., das guerras, né, dos conflitos armados, etc., onde a vida das pessoas, né, está em perigo. Então, nesse sentido, né, fala-se da migração forçada. Ou então, por um momento de uma crise econômica, etc.,
chamada migração de crise. Outros falam também da migração de sobrevivência. Bom, todos esses termos, né, precisam ser contextualizados, porque podem, né, gerar incompreensões e o perigo, então, de generalizar, né, essa questão e tornar os migrantes simplesmente como vítimas. Então, o grande perigo é a vitimização dos migrantes. Então, nessas abordagens, migração de crise, migração forçada, né, migração por sobrevivência, etc. Então, eles podem também ser vistos, inclusive pelas instituições de acolhida, como objetos, né, dessa ajuda humanitária. Então, é preciso ter cuidado com essa questão, porque pode se tornar, vitimizar, né, as pessoas, os migrantes, e torná-los apenas objetos, né, dessas políticas de acolhimento humanitárias, chamadas humanitárias, não é? Bom, então a complexidade do fenômeno exige uma abordagem interdisciplinar e de forma interseccional, ou seja, é preciso ter em conta também outras questões, não só as questões estruturais, questões econômicas, políticas, não é? Mas também as questões de gênero, raça, etnia, classe, nacionalidade. Então, há várias possibilidades, intersecções, né, quando você analisa a questão da migração. Então, é preciso estar atento, né, seja do ponto de vista qual for, né, de qual disciplina, da antropologia, geografia, sociologia, né, psicologia, enfim, política, direito, seja qual for, né. E também lembrei agora que o próprio Sayad também fala da migração como um fato social total, né, reportando ao conceito de Marcel Mauss, do fato social total. Por quê? Ele fala isso porque a migração coloca em movimento, né, a sociedade de origem, a de destino, coloca várias sociedades, né, em movimento, os estados nacionais, as organizações, etc. São várias questões que estão, né, envolvidas, né, nessa situação. Portanto, ele fala que a migração poderia ser abordada como um fato social total. Bom, essa é uma perspectiva aí do Sayad, né, que ele vai, então, fazer essa análise, né, a partir do conceito de Marcel Mauss do fato social total. Bom, seguindo, então, dito isto, né, então nós vimos que os desafios teóricos e metodológicos são grandes. Então, portanto, não há uma única teoria que dê conta, né, são várias teorias que podem nos ajudar, né, a entender essa questão complexa que é a questão da mobilidade humana. Bom, então eu queria deixar bem claro isso, né? Então, quando falamos de migrações contemporâneas, é preciso, então, contextualizá-las, né? Então, portanto, o diálogo com a história, com a geografia, com a política, né, com o direito, são vários, né, intersecções nas análises, então, que quando nós abordamos essa questão. Seguindo, na próxima tela, nós temos, então, a questão que eu gostaria de colocar aqui, o conceito de fronteira, né? Já que estamos na grande fronteira amazônica, né? Ou seja, o Brasil tem uma extensa fronteira com vários países aqui da América do Sul. Bom, então a fronteira pode ser analisada também a partir de diferentes perspectivas, né? Lugar de passagem de pessoas, de troca de materiais, de bens simbólicos, né? Do ponto de vista da infraestrutura, as fronteiras se transformam em periferia em relação ao centro de decisão e de desenvolvimento do país. Desse ponto de vista, elas seriam o espaço da ausência de significações sociais que demarcam o Estado-nação. Então, acho que é interessante pensar nessa perspectiva, né? É claro que nessa dicotomia centro-periferia também não dá muito, né, não dá conta dessa complexidade. Mas é interessante ver também desse ponto de vista, né? Bom, do ponto de vista político, né? E da geopolítica, ela se transforma num lugar não só de defesa de um possível inimigo, né, mas também de ataque, né? Então, os autores da geografia que trabalham, né, com esse conceito de Ratzel, né? Exatamente, onde os interesses nacionais passam a ser uma questão de segurança nacional. Então, hoje nós vemos essa grande, né, no Oriente Médio, nas guerras em curso, né, essa questão nacional importante, o direito de defesa, né, a segurança nacional. Então, tudo isso é muito complicado, né? Bom,
Do ponto de vista cultural, fronteiras nacionais podem ser também um espaço de hibridação cultural, né? Esse conceito do Panclini, né? Lugar de afirmação identitária e de múltiplas trocas simbólicas. Lugares também da afirmação étnica, das etnicidades, né? Também do Barthes, né? Conceito clássico aí dos grupos étnicos e suas fronteiras. Bom, então nós vemos que tem várias possibilidades, então, de ver a fronteira, né? Então nós vamos falar não só de uma fronteira, mas de várias fronteiras, né? Acho que essa é a questão fundamental. Bom, então vemos que ela é um conceito também bastante diverso, né? E complexo. Bom, sem falar também que eu queria então apontar, né, essa questão entre fronteiras físicas e fronteiras sociais. Então acho que essa é uma questão importante para a gente estar entendendo também como é que os migrantes se inserem dentro dessas fronteiras, né? Então temos as fronteiras físicas e as fronteiras sociais. Esse conceito também foi proposto por Didier Fassin, um francês, né? Escreveu bastante sobre essa questão das fronteiras na Europa, as migrações, fronteiras na Europa, e ele fala então que ele vê uma particular articulação entre as fronteiras sociais, né, que ele chama de boundaries, e as fronteiras físicas, ou borders, né? Podem nos ajudar a entender o gerenciamento dos fluxos migratórios, ou seja, nós vemos que muitas vezes a maneira como o migrante é tratado lá na fronteira física vai indicar como ele é tratado nas fronteiras social, ou seja, dentro do país. Então essa é uma questão importante, né? Nós vimos isto muito, né, nos fluxos recentes, os processos migratórios dos haitianos, agora dos venezuelanos, né? Ou seja, como são tratados lá na fronteira, depois a gente vê também, né, nas fronteiras sociais que se desdobram dentro do país. Então, como eles serão tratados, como serão acolhidos ou não, inseridos ou não dentro do próprio país, né? Isso não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, isso é muito claro, né? Para alguns as fronteiras estão abertas, para outros estão fechadas, os famosos muros, né? Lá México, Estados Unidos, lá agora faixa de Gaza, Israel, né? Enfim, são vários muros, fronteiras físicas, né? Que estão demarcando exatamente quem é bem-vindo e quem não é, né? Então, no mundo das migrações também isso acontece, né? Ou seja, há uma clara seleção daqueles que são bem-vindos, os desejáveis e os indesejados, né? Então isso é muito claro, né? Não só recentemente, mas nos séculos passados também. No próprio Brasil, né, do século final do 19, início do século 20, havia leis, né, decretos que diziam quem era bem-vindo, quem não era bem-vindo no Brasil naquele momento, né? Bom, principalmente, né, não eram bem-vindos negros, asiáticos, né, mas sim europeus, brancos e cristãos, né? Isso ficou muito claro que eram os desejáveis daquela época, né? Bom, no caso então dos haitianos, venezuelanos, cubanos, né, a entrada pela fronteira norte não constitui uma opção, mas a única possível. Então nós vimos no caso dos haitianos, foi muito claro isso, né, porque eles vinham pela fronteira norte, né, lá por Tabatinga, depois lá pelo Acre, né, porque eles não tinham outra opção, né, porque a entrada aérea era muito cara e também porque para chegar no aeroporto tinha que ter documentos, tinha que ter o visto de entrada, né, e portanto muitos deles não tinham. Então eles vinham por essa longa caminhada, passando por vários países da América do Sul, né, Panamá, Colômbia, Peru, para chegar no Brasil. Então essa foi a única opção que eles tinham, né? E aí entra toda aquela questão também do famoso coiote, né, dos agenciadores, né? Ah, mas isso é criminoso, né? Bom, ter cuidado também com isso, porque, né, evidentemente que eles cobravam e cobram, né, para fazer as travessias. Isso é ilegal, evidentemente. Mas, naquela situação, né, era a opção que eles tinham, pagar, né, para conseguir chegar até onde eles queriam. Bom, isso acontece e continua acontecendo, né? Então, por isso, cuidado também para não criminalizar, né, as redes migratórias, né?
Uma coisa é esses agenciadores, os coiotes, né? Outra coisa são as redes dos migrantes, né? Então, o perigo muitas vezes é criminalizar tudo, né? Tudo é ilegal. Bom, no Amazonas, nós vimos, então, quando chegaram os haitianos, né? O ônus da acolhida ficou por conta da sociedade civil, no primeiro momento. Isso eu acompanhei desde o início, desde a fronteira Tabatinga até Manaus, né? Em 2010. O governador, à época, disse, né? O problema não é nosso, leve-os para Brasília, né? Já no Acre, o governo estadual adotou uma outra postura, né? Bom, então nós vemos que aqui, não vou entrar em detalhes aqui, porque já há muita coisa escrita sobre isso, das migrações dos haitianos, né? Vários trabalhos que vocês poderão acessar, né? Inclusive na página do GEMA tem, na página do NEPO, da Unicamp, também tem muitos trabalhos, né? Que é o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, que tem uma variedade de trabalhos, né? Quem tiver interesse poderá acessar. Bom, só para mostrar, então, as diferenças, né? No caso, então, dos haitianos, né? Houve, então, uma outra política, né? De acolhida, entre aspas, né? Ou seja, a sociedade civil, várias organizações, né? Participaram dessa acolhida e, portanto, naquele momento, quem gerenciava essa questão no país era o Ministério da Justiça. No caso dos venezuelanos, mudou, né? A questão passou a ser vista, então, como uma questão de fronteira, né? Como uma questão de segurança nacional, né? E, então, passou-se para uma militarização da acolhida. Então, isso é a grande diferença, né? A questão da chegada dos haitianos e depois com a questão dos venezuelanos agora. Então, vemos essa diferença, né? Para a gente tentar entender como é que o Brasil vem tratando essa questão das migrações, não é? Bom, e apesar que em 2017 nós já tínhamos uma nova lei de migração, né? Que até 2017 tínhamos ainda o famoso Estatuto do Estrangeiro, né? Desde 1981 até 2017, que era uma lei discriminatória, né? Xenófoba, né? Visava a segurança nacional, etc., no contexto da ditadura militar. Então, essa lei ficou até 2017. Né? A partir daí, temos uma nova lei, a nova lei de migração, que vê a migração como um fenômeno social, a partir da perspectiva dos direitos humanos. É uma outra, né? Pelo menos filosoficamente, é uma outra visão. Bom, depois, na prática ainda, né, falta a implementação desta lei. Bom, então, isso é uma questão importante para a gente estar pensando, né? Como cada movimento migratório, né, tem sido tratado de maneira diferente. E aí nós vimos, então, a famosa crise humanitária na fronteira norte, né? Então, vemos que essa questão da crise, né? Essa palavra crise aparece muito, né? Seja na imprensa, seja no senso comum, na política governamental, etc., né? Então, é preciso ter cuidado também com essa ideia da crise humanitária, né? Porque a chegada desses imigrantes pobres incomoda, né? Tanto os governos estaduais e municipais, que veem suas políticas sociais questionadas, porque elas não incluem imigrantes em situação de vulnerabilidade. Então, nós vemos que essa é uma questão, né? O Brasil, né, não estava preparado, como sempre não está, né? Então, sempre tem uma política mais reativa, espera acontecer a questão, o problema, o fenômeno, depois ele reage, né? Então, nós não temos ainda uma política migratória, né, que possa, de certa forma, estar preparada, né, para enfrentar os desafios das migrações. Então, nós vemos que essa questão da chegada de imigrantes, eles incomodam, né, seja os governos em geral, nos vários níveis, né? Pois é, e aí vemos como cada governo reage, né? Então, nós vimos que aqui no Amazonas foi uma reação muito de aversão aos migrantes, né? Isso não é problema meu, né? Já no Acre teve uma outra reação. Bom, o mesmo incômodo é perceptível também no setor das sociedades local, né? Que vê nesta invasão, né, entre aspas, de refugiados, uma possível ameaça aos seus empregos e à sua tranquilidade urbana, né? Então, nós vemos isso é muito comum nos vários locais, nos vários contextos que eu conheço no Brasil, né? Essa questão que o migrante é sempre aquele outro que está invadindo o meu espaço, né? Ele é uma possível ameaça à minha tranquilidade.
Então vemos que há várias reações, né? Quando chegaram os haitianos, a imprensa local também, né, falava muito, né? Da onde vem essa gente, o que vem fazer aqui, né? Trazem doenças, né? Vários preconceitos em relação a eles. Com os venezuelanos também não foi diferente, né? Há vários preconceitos em relação aos venezuelanos que vêm de um país socialista, aqui não querem trabalhar, ou seja, só querem, né, aproveitar das políticas públicas, etc. Bom, são as visões totalmente preconceituosas, né? E muitas vezes a própria mídia passa a explicar isso. Bom, a crise, então, precisa ter cuidado com esse conceito, porque é usada para justificar políticas de controle também, né? Então, muitas vezes, a ideia da crise, ela passa a ser uma questão, né, para gerenciar esses movimentos migratórios e também para controlá-los. Isso passa muitas vezes pelas agências internacionais, que muitas vezes também falam, né, dessa crise para justificar a presença delas também, né? Então nós temos aqui um texto importante do Michel Agier sobre os refugiados, né, na nova ordem mundial, onde ele faz uma reflexão interessante, esse autor francês, Michel Agier. Ele fala que essa questão da crise gera, então, essas três palavras aí, o care, o cure and control. Cuidar, curar e controlar. Ou seja, então passa a ser essa, né, a filosofia de muitas agências também, né, nessas situações de crise. Então, uma mão que fere e a outra que cuida. Então nós vemos isso na guerra, nós estamos vendo aí todos os dias, né, diante dos nossos olhos na TV, né, uma mão que solta a bomba e a outra que, bom, no caso agora não estão nem cuidando, né, porque nas guerras, em geral, uma mão que fere, que solta a bomba e a outra que cuida, né, a Cruz Vermelha e outras instituições. No caso atual, só soltam bombas, né, não estão cuidando. Bom, então veja como é complicado tudo isso, né. Então, care, cure and control. Então, essa é uma reflexão do Michel Agier sobre a questão dos refugiados. Quem puder ler esse texto, está disponível online, é muito interessante. Bom, agora, gostaria de fazer, então, uma contextualização aqui do contexto amazônico, né? Falando um pouco dos peruanos e colombianos, que em algum momento aqui das minhas pesquisas também foi alvo do meu interesse, né? Bom, os peruanos e colombianos já estão aqui há muito mais tempo, né? Porque eles são dessas migrações transfronteiriças, né? Sobretudo lá na tríplice fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, né? Lá em Tabatinga, Santa Rosa e Letícia, né? Bom, então nós vemos que ali já tem uma presença consolidada desses imigrantes, né? Eles vêm da selva peruana, onde ficam as cidades de Iquitos, Irumagas e Pucallpa, né? Então, dessa região amazônica do Peru, ou também da Colômbia, né? Eles entram, então, por Santa Rosa, por Letícia, e estão em Tabatinga, né? E há uma estimativa de 15, 20 mil peruanos, colombianos ali naquela região de fronteira, né? Mas certamente é muito mais que isso, né? Porque não é só Tabatinga, tem Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, várias outras cidades, né? Ali que vão, né, nucleando essa presença latino-americana. Bom, houve um momento também que vinham da Colômbia os chamados desplaçados, né, quando havia todo aquele movimento também da migração forçada dos colombianos, né, a questão dos desplaçados, né, bom, que eram classificados também como refugiados, né. Bom, eles vinham também dessas regiões aí da Amazônia peruana ou colombiana. A faixa etária entre 35 e 45 anos, né? Então, nessa faixa, em geral, os migrantes se encaixam nessa faixa etária, né? Que é a faixa etária produtiva, né? Do trabalho. Então, outras cidades onde essa presença significativa está, né? Já falei, né? Nessa região da tríplice fronteira. Eles, em geral, trabalham no comércio informal, nos produtos hortifrutigranjeiros, comércio de roupas, né? Artesanato, utensílios, etc. Então, eles, em geral, estão presentes nessa diversidade do comércio e da tríplice fronteira. Ou migram sozinhos, ou também com famílias, né? Então, é uma migração também, né, não só de indivíduos, mas também de famílias. Já em Manaus, eles trabalham também no comércio informal, como ambulantes,
na venda de artesanato, outras mercadorias, produtos eletrônicos, etc., né? Aos que trabalham, que se dedicam também à gastronomia, né? Que há vários restaurantes peruanos, colombianos aqui, né? Aqueles que dedicam à música, e também aos profissionais liberais, né? Aqueles que já têm graduação, pós-graduação, ou aqueles que vêm fazer pós-graduação no Brasil. Bom, e hoje nós vemos que esses colombianos que aqui já estavam, agora estão empregando os venezuelanos, né? Então, eu fui num restaurante recentemente, colombiano, e todos que atendiam eram venezuelanos, né? Então, veja como as coisas vão mudando, né? E nós vemos que a migração colombiana, ela é tradicional na Venezuela, lá nos anos 70, né? Exatamente do século XX. Então era o contrário, os colombianos iam para a Venezuela, né? E agora os venezuelanos que vão para a Colômbia ou para o Brasil, né? Bom, rapidamente falando um pouco também dos haitianos, que já foi muito falado sobre isso, né? Então eles vieram para cá naquele contexto também dos desastres ambientais, do terremoto, etc., né? Mas não é só isso, porque a questão dos haitianos, o problema da crise deles já antecedia o terremoto, né? Então o terremoto só potencializou, né, esse movimento migratório. Havia questões estruturais, corrupção, a intervenção interna no Haiti, externa, né? Enfim, todas questões políticas que potencializaram esse movimento migratório a partir de 2010, do terremoto, né, que matou muita gente, né? Bom, o Haiti, então, é uma questão interessante para ser pensada, né? Porque é um Estado frágil do ponto de vista político, né? Mas é um Estado, é um povo que tem uma força simbólica muito grande, né? Porque foi o primeiro país a proclamar sua independência na América, né? Aqui, né? Na América Central, pois é, em 1804. Então, outros fatores que influenciaram a vinda deles foi o controle, né, nos países centrais, né, Estados Unidos, Canadá, França, as fronteiras fecharam, portanto, eles começaram, então, a vir para o Sul, né? A possibilidade, então, daquele momento era olhar para o Sul, para a América do Sul. A presença militar no Haiti também, isso também, de certa forma, influenciou, a chamada MINUSTAH, né, que é essa força de paz da qual o Brasil participou, de 2004 a 2017. A propaganda também de oferta de emprego no Brasil, na época, né? O Brasil ia sediar os grandes eventos esportivos, precisava então de mão de obra, né? E aí começou então, né, essa mão de obra era bem-vinda, naquele momento que a economia precisava de mão de obra. Então a facilidade também de entrada pelas fronteiras amazônicas, né? De certa forma também facilitou, já que conseguir o visto no país de origem era muito difícil, tinha que pagar muito, muito caro. Bom, a saída, então, jurídica foi o visto humanitário que o Brasil, então, ofereceu aos haitianos, né? Mas isso foi depois de 2 anos, né, que o Brasil concedeu o visto humanitário. Eles chegavam na fronteira e solicitavam o refúgio, a condição de refugiado. Segundo os dados, já são mais de 100 mil no Brasil, né? Mas eles têm circulado, né? Não têm ficado só no Brasil, foram para o Chile, outros países, e tentaram, né, voltar e ingressar na América do Norte, que é o grande sonho deles, né? É a América, né? Estados Unidos, América, é o grande sonho deles, né? Que eles chamam de pays blanc, os países brancos, no sentido que são os países desenvolvidos. Eles chamam pays blanc. O Brasil não seria pays blanc, não seria um país branco, né? No sentido econômico, de desenvolvimento social e econômico. Então eles olham sempre para o norte da América, né? Fare la América, né? Bom, era o sonho dos italianos, né? No século passado. Os venezuelanos, então, é outro capítulo, né? É interessante porque nem terminamos dessa questão dos haitianos, já começam os venezuelanos, né? E a pergunta que fica, quem será o próximo, né? Depois dos venezuelanos. Ou seja, então, a partir de 2014, 2015, nós percebemos, então, essa movimentação, o aumento, né, da presença venezuelana, seja lá na fronteira em Pacaraima, em Boa Vista, lá no Roraima, né, e depois aqui em Manaus, né, a partir de 2016, 2015, 2016. É interessante ver, né, contextualizar a Venezuela, né, mas como que a Venezuela chegou nesse ponto, né,
era um país, né, que nos anos lá 60, 70 do século 20, ele atraía imigrantes. Colombianos, haitianos, cubanos, portugueses, italianos iam para a Venezuela. Naquele boom da chamada da indústria petrolífera, né, onde a Venezuela estava num grau de desenvolvimento até melhor que o Brasil. Os índices da Venezuela, naquele momento, eram muito melhores que o nosso, educacional, econômico. E aí depois a coisa se inverte, né? Bom, eu morei na Venezuela há 4 anos, então eu posso falar um pouco, né, dessa Venezuela que eu conheci antes, né, desse problema. Era outra Venezuela, onde tudo era importado, né? Eles iam passar férias em Miami, né? Era um nível de consumo muito alto, naqueles carrões grandes, né? Isso eu vi, enquanto, né, pude presenciar. Bom, e aí vemos depois, né, a crise começa, né, a partir de 90 fiquei lá até 90 de 96 a 2000. A partir de 2000, né, começa então a crise lá. Pois é. Então nós vemos que é preciso então contextualizar também toda essa questão, né? A questão histórica. Então, a partir de 2013, nós temos essa imigração que começa, então, pela insegurança alimentar, pela questão da saúde, né? Falta insumos, o recrudescimento da violência, né? E por aí vai. Então, vemos que toda essa questão que se gerou, né, na Venezuela, de uma crise que começou muito antes. Então, não foram o governo de Chávez nem de Maduro, né, que criaram a crise, mas ela antecede isso aí, né? Então, é toda uma questão histórico-política da Venezuela que é preciso, então, olhar com mais cuidado. Bom, e alguns países que passaram a ser, então, lugar, né, de deslocamento deles, na América do Sul, nós temos Colômbia, né, que era contrário, os colombianos iam para a Venezuela, agora o processo se inverteu. Argentina, Peru, Brasil, Uruguai, então, vários países, né? A Colômbia absorve a maior quantidade. Então, mais de 1 milhão de venezuelanos já estão na Colômbia. Depois na Argentina, no Peru, no Brasil já são 300, quase 500 mil, já passaram, pelo menos já entraram, né? Aos dados aí, 449 mil que já entraram, né? Isso não significa que todos permanecem no Brasil, né? Bom, há uma rotatividade também. O perfil são jovens, do sexo masculino, feminino, né? Escolaridade média, nível técnico e também superior, né? Bom, o trabalho, onde que eles estão trabalhando? Nas áreas de serviço, do comércio, né? O trabalho autônomo, o subemprego, né? E muitos dependem também das políticas sociais do Brasil, o Bolsa Família, né? Bom, do ponto de vista jurídico, eles podem pedir o visto temporário, que é por 2 anos, ou então solicitar a condição de refugiado, que aí é outro processo, né? O trâmite é mais demorado, etc., né? Depende da análise do CONARE, né? do Conselho Nacional de Refugiados, etc. Nós temos também, em relação aos venezuelanos, o processo de interiorização, que foi implementado pela Operação Acolhida, né? Que é uma política do governo federal que envolve, né, Forças Armadas, vários ministérios, né, e várias organizações internacionais. Então, a chamada Operação Acolhida. E eles, então, voluntariamente, né, dizem, ó, quem quer ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Sul, etc., né? Então, há todo um processo aí de chamada interiorização. Bom, e aí, não vou entrar em detalhe aqui, né, mas também já há questões, né, sobre essa operação, porque muitas vezes eles vão para esses outros estados do Brasil, mas depois lá não há um acompanhamento. Bom, na questão dos refugiados, então essa migração venezuelana, né, então é chamada também fluxo misto, né, porque são aqueles que vêm por questões econômicas e aqueles que vêm por questões políticas, né, então são os refugiados. Já o CONARE já reconheceu praticamente quase 50 mil venezuelanos refugiados, né? Então, desses 450 mil, praticamente 50 mil já foram reconhecidos como refugiados. E aí, nessa migração venezuelana, tem outra complicação, né? Que são os indígenas de várias etnias, né? Os Aral,
Pemon, Carinha, tem outras etnias, né? Pois é, então fala-se já quase 10 mil indígenas no Brasil. É bastante, né? Pois é, aqui no Amazonas, no momento eu não sei qual te dizer exatamente, mas, né, eram em torno de 700, depois caiu, pode ser que já seja mais de 1.000 também, só aqui em Manaus. E essa é outra questão delicada, porque eles, né, quando entram no Brasil, eles recebem documento de imigrante venezuelano, ou seja, não são reconhecidos enquanto indígenas, né? Ou seja, a questão étnica fica em segundo plano. Eles são imigrantes como qualquer outro. Não são reconhecidos pelo Estado brasileiro enquanto indígenas. Ainda não são. Esperamos que sejam, né? Eu venho batendo nessa tecla várias vezes, mas, né, ainda eles recebem o documento deles como venezuelano, ou imigrante venezuelano. Bom, isso tem implicações, né? Muitas. Pois é. Bom, vamos lá então para os desafios, né? Não sei como está meu tempo, mas acho que está. São vários desafios em Manaus, né? Só alguns mais importantes aqui para a nossa reflexão. A questão dos imigrantes em geral é o acesso, né, aos direitos básicos, moradia, né, que é o grande problema dos imigrantes, dos nossos também, dos brasileiros, né, a questão da moradia. Pois é, então a solução tem sido essas ocupações, aluguéis compartilhados, né, ou situação de rua. Então vemos que é um grande desafio para os migrantes, porque, né, em geral eles não têm acesso às moradias e paga, né? O aluguel em geral é caro. Se eles não trabalham, como é que eles podem pagar o aluguel, né? E a questão do mercado de trabalho, que é outro grande desafio, né? Ou seja, grande parte deles estão nos empregos de baixa remuneração, né? Ou chamados diaristas, ou subemprego, né? Ou desemprego, né? Onde a rua passa a ser o único espaço de sobrevivência. Então, vamos lá. E falando então da perspectiva de gênero, né? As mulheres então enfrentam o grande desafio, né? Se para os homens é difícil, para as mulheres ainda muito mais, porque elas têm a responsabilidade das crianças, dos filhos, etc., né? E aí faltam creches para as crianças, né? Muitas delas não têm a capacitação profissional exigida, etc., né? Então nós vemos essa rotatividade do emprego, né? E essa rotatividade pelo Brasil, né? Em busca do emprego. E nós vemos então, no contexto local, a falta ou a limitação das políticas, né? Políticas públicas para a inserção desses imigrantes, seja do ponto de vista social, educacional. Bom, político então nem se fala, porque eles não têm direito a voto, né? O papel das igrejas é importante ressaltar, né? De várias organizações, das ONGs, que têm feito um trabalho evidentemente importante, né? A gente não podemos negar isso. Hoje nós vemos também uma questão importante, né? O surgimento, né? E a reprodução de preconceitos, né? Intolerância, né? Seja ela de ordem étnica, racial, enfim, nacional, etc., né? Mas para os migrantes, muitas vezes, para os haitianos, quando eu fiz a pesquisa, eles disseram que Manaus, né, é menos perceptível essa questão do preconceito. Já no sul do Brasil, essa questão racial, preconceito é muito mais forte, né? Nós temos várias associações de formação. As mulheres haitianas já têm uma associação de mulheres haitianas, é interessante isso, né? Os venezuelanos também já têm 2 associações em formação. Uma é a SOVEAN, que é a Associação dos Venezuelanos no Amazonas, e outra para os indígenas, Organização dos Indígenas Venezuelanos no Amazonas. Então isso é promissor, né? À medida que eles passam a se organizar. De nível macro, para concluir, nós temos a necessidade, então, como já mencionei, de uma política migratória que incorpore a perspectiva dos direitos humanos, né? Que seja uma política propositiva e não somente reativa, né? Depois que o problema se instalou, aí que vamos pensar o que vamos fazer, né? O aumento da xenofobia, a violência contra os imigrantes, principalmente aqueles que, né, são negros, como os haitianos, né? Ou com os venezuelanos também, né? Os criollos, né? Exatamente.
a situação de vulnerabilidade do subemprego, o caso do varal, né? Como eu já falei, precisamos que eles sejam reconhecidos, né, como indígenas e não só apenas como imigrantes. O empreendedorismo seria a saída? Depende, né? Essa ideia, essa ideologia do empreendedorismo, você acaba responsabilizando o migrante pelo seu fracasso, né? Ah, você não empreendeu porque o problema é seu, né? Você é preguiçoso, você não empreendeu, né? Então, é uma ideologia que muitas vezes o capitalismo propala para dizer, olha, o problema é seu, né? Você tem que empreender, você que tem que resolver o seu problema, né? E não o Estado, e não as políticas, né, públicas. Isso é, então, muito perigoso também, entrar nessa onda do empreendedorismo. Outro desafio do ponto de vista educacional, cultural, né, a educação intercultural, né? A formação de profissionais, né? A inserção dos professores, né, que falam espanhol, que falam aral, né? Então, as crianças estão indo para as escolas, estão aprendendo só português. Então, o que vai passar com essas crianças indígenas, né, que serão alfabetizadas somente no português? Então, esse é um grande desafio, a questão da interculturalidade, né? Ou seja, não queremos mais defender aquela política assimilacionista do Estado brasileiro lá do século XX, né? Lá dos alemães, italianos do século XX. Eles eram obrigados a assimilarem-se, né? A assimilar a nossa cultura, a nossa língua, etc. E foram obrigados, né, pelo Getúlio Vargas a nacionalizarem-se, né? Então, isso não dá mais, né? É preciso, então, trabalhar numa perspectiva intercultural. Outro desafio para os profissionais, a revalidação de diplomas. Isso é um grande desafio, né? Ou seja, nossa universidade, nós temos lá, via plataforma Carolina Bore, mas é muito burocrático, é muito exigente, etc. As pessoas acabam desistindo e não conseguem a revalidação. 3 anos para revalidação. Pois é, e além de ser demorado e custoso, né? Custa, tem um preço, né? R$ 1.800 de taxas. Bom, outra questão importante que estamos aqui tentando implementar na UFAM, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Ela já foi implementada, eu estou atualmente coordenando, né, as atividades da cátedra, e nós estamos aí tentando, né, para o próximo ano já que tenhamos um edital para a inserção de alunos na graduação, para refugiados na graduação. Então, essa já é um avanço, né? Outras universidades já adotaram a Cátedra Vieira de Mello já há muito tempo, e nós somente agora, mas antes tarde do que nunca. Outra questão, do ponto de vista político, né, é a famosa cidadania, né, que tem a ver com o Estado-nação, etc., uma discussão aí complicada, né, mas no Brasil, como Estado-nação, concede somente a participação de quem é cidadão, não é? Então, o imigrante no Brasil não vota. Então, pela Constituição Nacional, os imigrantes não votam, não têm direito ao voto. Então, eles têm uma cidadania limitada, regulada, né? Portanto, então, essa é uma questão a ser discutida também, né, em nível nacional, né? Ou seja, que a cidadania seja a mais ampla possível, né? Ou seja, apesar de todos os limites, né, do conceito de cidadania, né? Pois é. Então, gente, eram essas questões que eu pretendia trazer a vocês. Espero que tenha ajudado, né? E traga elementos para a nossa reflexão. Não sei se haverá um momento de troca, de debate, então fica aberto para os que estão aqui, né? Se alguém... Obrigado.